Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família! Mais um dia, mais uma oportunidade da gente estar vivo. Glória a Deus, glória a Deus. Faz com o dedinho assim pra cima, ó, que é Ele que te acordou, Ele que restaurou o espírito no seu ser, e é Ele que te deu essa oportunidade de estar aqui, de estar vivo. Parabéns a todo mundo aí que já está acordado. Tem muita gente dormindo ainda. A gente vai começar aqui uma série, que é a série de Provérbios. Então hoje é o primeiro dia, dia 1. Cada dia do mês nós vamos estar num capítulo de Provérbios. Então hoje é dia 1/7, a gente vai ler Provérbios 1. Se você não tiver a sua Bíblia aí para você poder abrir e ler, eu te convido a ler. Eu te convido a não olhar com olhar religioso ao livro de Provérbios. Provérbios foi escrito por Salomão, eu não sei se você sabe, mas agora, depois de muitos anos, é que a gente conseguiu acumular uma energia igual à energia que Salomão acumulou. Com Elon Musk e algum dos milionários. O Elon Musk agora conseguiu fazer o trilhão. Salomão foi um cara trilionário, irmão. Só que há muitos e muitos anos atrás, antes de existir internet, antes de existir a globalização, antes de ter tanta facilidade, a palavra fala que tinha tanto ouro que a prata perdeu o valor. Tinha tanta prata que o bronze já nem era contado. Então, que você entenda que esse cara não foi um cara normal, e ele escreveu e ele deixou códigos pra gente. E se você aplicar aquilo que Salomão ensinou, você consegue sair da média, você consegue subir o seu nível, você consegue entender coisas que as outras pessoas não entendem, você consegue avançar em coisas que as outras pessoas não conseguem avançar. Então eu te convido a caminhar comigo nesse livro. E mesmo que não seja aqui na live, talvez você não vai participar da live, todas as aulas, mas leia esse livro. É um livro de sabedoria, um livro de conhecimento. Deus fala para Salomão assim, nunca teve um rei tão sábio igual você, e nunca vai ter outro rei tão sábio igual você. Então ele recebeu uma palavra forte de Deus e ele deixa registrado em alguns livros. Salomão foi perfeito? Não foi perfeito, ele errou em vários aspectos, mas ele deixou uma sabedoria aqui que pode mudar a sua vida, pode mudar a forma como você age e a forma como você é visto também. Então vamos ler. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender o pensamento mais profundo. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Fazem que entendam o significado escondido dos provérbios e os ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Vou repetir esse versículo. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Em outra versão diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer,
Venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente que nós repartiremos tudo o que roubarmos. Filho, não ande com essa gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal. Estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Olha que coisa interessante que ele fala. Não adianta armar uma armadilha para prender o pássaro quando o pássaro está olhando. Mas esses homens armam a sua própria armadilha. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso. Acaba sendo morto. Escutem, a sabedoria está gritando, e nas ruas e nas praças, nos portões da cidade e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente ver o que a gente já aprendeu até aqui. Então você vê que Salomão começa explicando para que é o Provérbios, que é esse livro que ele escreveu. Eu não sei se você sabe, mas o povo judeu é um dos povos mais prósperos, mais sábios que já pisaram na terra. E não adianta você ter raiva dele, não adianta o que for, eles são pelo percentual das pessoas, que é um país pequeno, é o país que mais ganhou prêmio Nobel. É a porcentagem mais inteligente da Terra. Aonde os caras vão, eles dominam. E eles desde sempre tiveram na cultura os provérbios. Não foi Salomão que inventou os provérbios já existiam. Salomão uniu os principais provérbios e Salomão escreveu mais provérbios. E Salomão organizou os provérbios para ensinar. E aí ele fala aqui que esse livro ele vai fazer você viver de maneira inteligente, que esses provérbios, que esse livro vai te ensinar a ser correto nas suas atitudes, a ser justo, a ser uma pessoa honesta. Então, esse é o convite de Provérbios e esse é o convite dessa sequência de live. Que essa sequência de live vai transformar a sua maneira de agir, vai transformar a sua inteligência, vai transformar a sua sabedoria. Porque ele fala no 5 assim, esses provérbios aumentam a sabedoria e orienta os instruídos. Ou seja, quem é sábio, quando lê isso aqui, fica mais sábio. E quem é instruído, ele vai ser orientado pelo provérbio. E é interessante que ele fala aqui no final assim, o tolo despreza a sabedoria. Então, que você não seja tolo. Que você seja uma pessoa que entenda que a sabedoria, ela não pode ser desprezada. Quando alguém está derramando a sabedoria, você precisa ouvir e agarrar com todas as suas forças. E é interessante também que ele diz aqui, que esses provérbios, eles podem tornar sábia uma pessoa sem experiência. Ou seja, se a pessoa lê isso aqui com o coração aberto, se a pessoa se entregar a esse conhecimento de provérbios com o coração aberto, ela pode se tornar sábia. E esses provérbios ensinam os moços a serem ajuizados. Então, aqui tem tanto código, tem tanta coisa, tem tanta sabedoria que pode transformar a vida de qualquer pessoa que lê com o coração aberto, com o coração disposto a obedecer. E aí ele vai dar o primeiro código, é como se na porta de entrada tivesse um cartaz assim do lado da porta. Ele já fala ali a principal mensagem da vida dele. E ele diz o quê?
para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Por quê? Toda a sabedoria está codificada em uma frase, que está nos 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos são uma derivação dessa frase. Você sabia que não existe os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é Deus explicando uma frase, é Deus desmiuçando essa frase para que o homem consiga entender. Qual frase que é essa, Thales? Ame ao Senhor Deus com todas as suas forças e ao seu próximo como a ti mesmo. Eu não sei se você sabe, mas a gente está vivendo uma crise na Terra. Não é uma crise de amar o Senhor com todas as forças, porque essa, na verdade, sempre teve, mas é uma crise do amor a si mesmo. Quantas pessoas não sabem se amar? Eu sou uma pessoa que estou sendo curada nisso há muito tempo. Por muito tempo, eu amei os meus pais e as pessoas que queriam mandar na minha vida mais do que a mim mesmo, e fui igual um tolo obedecendo. Por muito tempo, eu amei a minha esposa mais do que eu mesmo. Por muito tempo, eu amei algumas coisas mais do que eu mesmo, e isso me feriu. E eu vejo como eu fui curado, eu consigo enxergar nas outras pessoas. E eu posso te garantir, a cada 10 pessoas que eu olho, uma pessoa sabe se amar, e mal isso. Eu amava tanto mais meus irmãos que eu nem conseguia me vestir bem. Eu tinha tanto problema em me amar que até hoje eu estou crescendo nesse nível. Também tem a ver com a escassez. Mas a primeiro presente que eu comprei, você não consegue comprar presente para você mesmo. Quantas pessoas, minha esposa e eu, estamos crescendo nisso. Eu consegui ir lá no shopping agora comprar um relógio, uma bolsa para ela de 1.500 euros. Mas eu não consigo comprar um relógio para mim de 1.500 euros ainda. Eu já tenho recurso, eu dou conta de pagar, mas eu ainda não subi esse amor próprio. Então o amor próprio é um convite. E o que é o amor próprio? É temer a Deus. Deus te criou e te fez imagem e semelhança dele. E se você amar a Deus e se amar como seu próximo, você está cumprindo esse temor ao Senhor. Deus ordenou isso. E se Deus ordenou e você teme ele, esse é o princípio da sabedoria. A gente pode falar mais sobre isso depois, porque assim, se você realmente se ama, você tem que estudar, você tem que procurar crescer o nível aqui. Eu não sei se você sabe, mas a sua cabecinha que você acha, eu sou burro, eu sou idiota, que alguém falou isso com você no passado e você acredita, aqui tem 86 bilhões de neurônios, mano. A gente não... Tem gente... Eu sou matemático. Para mim escrever 86 bilhões, eu tenho que pensar um pouco. Tem gente que nem sabe escrever esse número. E aí eu te falo, quantas conexões isso gera? Cada conexão é um pensamento, cada conexão é um entendimento. E cada neurônio pode fazer entre 1.000 e 10.000 conexões. E aí eu falo, quanto que dá então? 10.000 vezes 86 bilhões. Eu tenho que pensar para escrever. Essa é a capacidade do seu cérebro. Deus colocou tanto poder nessa cabeça sua que o seu cérebro, eu não sei se você sabe, só a sua visão, ela processa em 1 segundo, vou te dar esse número, o seu cérebro, em 1 segundo, processa uma quantidade de informação tão grande que o computador, essa informação que eu tenho é 5 anos atrás, eu não sei como é que está hoje, posso pesquisar, mas 1 segundo de processamento do seu cérebro, o computador mais rápido que existia em 2020 demorava 30 minutos para processar. Seu cérebro faz em 1 segundo. E o computador mais rápido demora 30 minutos. Você não é tão burro igual você está imaginando. Você não é tão burro igual alguém falou. Você não é tão fraco igual você está imaginando. Qual que é o problema então, Thales? O problema é que você não teme o Senhor. Se você temesse ao Senhor, você ia se amar mais. Se você se amasse mais, você não ia dar vazão para a voz dessas pessoas que ficam falando mentira ao seu respeito. Se você não desse vazão para a voz dessas pessoas, você ia procurar mais a sabedoria. Então hoje é justamente esse convite, tema o Senhor, se ame. Não dá ouvido que essas pessoas estão falando mal de você. O que é o convite? Escute as pessoas que estão falando o que o Senhor fala de você. E é isso que o Senhor fala de você. Se você der ouvido a essas palavras, você vai mudar
sua inteligência, sua sabedoria e os seus resultados. Você está confundindo as coisas. Você está aí correndo de um lado. Agora é 7h30 da manhã. Se eu quiser, eu fico aqui o dia todo. Por quê? Porque eu busquei ao Senhor, Ele me deu sabedoria e hoje eu posso trabalhar de onde eu quiser. Se eu não quiser trabalhar, eu não preciso trabalhar. Por quê? Porque eu busquei primeiro aquele que podia me dar. Você está confundindo as coisas. Você está buscando o dinheiro para depois ter as coisas. E não é assim que funciona. Se você quer maçã, você só tem que preocupar em uma coisa: plantar semente de pé de maçã. Só que não, você tá aí procurando maçã para todo lado, igual um burro. Tá todo mundo procurando maçã e você fica igual um bobo saindo de manhã para pegar maçã. Quando você chega lá, todo mundo já pegou na sua frente. Planta um pé de maçã na sua casa. Sai plantando pé de maçã no seu caminho. A palavra que eu tô falando é: para de buscar resultado e comece a buscar consequência. Consequência. Então, assim, o que gera essa consequência? Eu quero dinheiro. O que gera dinheiro? Não sei se você sabe, mas é venda. Então, o que eu vou vender? Para de olhar para as consequências, para o resultado e comece a olhar para a causa. O que é a causa que vai gerar esses efeitos? Quem é que dá isso, Thales? A sabedoria. O Senhor quer te entregar isso. Qual que é o seu problema? O seu problema é que você está indo na onda de todo mundo. E a primeira coisa que a sabedoria fala em Provérbios é: não vai com todo mundo. A primeira coisa que Deus fala aqui em Provérbios quer ver? Eu vou ler aqui o versículo para você. Ele fala: meu filho, escute o que seu pai e sua mãe diz, porque vai forjar o seu caráter. E se você olhar o seu pai e sua mãe, se você realmente teve uma figura materna e paterna, eu tive problema na minha casa com isso, tem gente que nunca teve, mas o pai está sempre olhando com quem que você anda. O pai verdadeiro, a principal preocupação do pai é quem é seus amigos. Quem é que está andando com você? Quem é que está colado do seu lado? E a primeira coisa que Salomão fala é: escute seu pai e sua mãe, porque eles vão forjar seu caráter. E depois ele fala: e eles vão te separar dos seus amigos. Quantas pessoas, mano, o pai e a mãe, ele tem um dom. Quando ele olha, não quer ser andando com essa pessoa, não. Pode dar ouvido. Depois, quando você sai da casa dos seus pais, é a sua esposa. Ela olha na hora: não gostei dessa pessoa, deu uma energia errada aí. E tem muito homem que não escuta. Então escute as pessoas que têm sensibilidade, é o que Salomão está falando aqui. Começou, pai e a mãe, depois passa para o cônjuge. E Deus, o principal de tudo, Ele sempre vai te dar uma impressão no seu coração. Então a sabedoria começa falando assim: tema o Senhor, porque esse é o princípio de tudo. O que é temer o Senhor, Taz? Eu não entendo. É amar a Deus como todas as coisas, acima de tudo, e amar a si mesmo. Então comece a se amar mais. Porque se você se amar mais, você não vai ficar igual a maioria. Se eu me amo, a primeira palavra de vida que tem na Bíblia, de morte, é: quem desrespeitar o pai é digno de morte. Respeite o seu pai e sua mãe, porque isso vai prolongar os seus dias. É a primeira palavra de vida. Ah, mas meu pai é um canalha, minha mãe é uma canalha. Ali estou falando de honra. Honra é aceitar o seu pai e sua mãe como ele é. Pode não ser bom, mas você tem que honrar ele. E aí, deu problema na minha casa, o inimigo conseguiu destruir tudo, eu perdi essa parte. Vem para Provérbios, aqui tem um pai ensinando os filhos a serem bons filhos. Salomão aqui, ele assume uma figura paterna e ele está te ensinando. Qual que é a primeira lição? Eu perdi meus pais, eu não tenho um cônjuge para me ajudar. Então eu vou te revelar a primeira missão. Não ande com as pessoas perversas. Sai de perto dessa gente. Ele fala assim: se os perversos quiserem tentar você, não deixe. Quem que é a pessoa perversa? Naquela época as pessoas matavam com mais quantidade, com mais coisa. Hoje também tem, dependendo da cidade que você tem. O perverso é a pessoa que não gosta da vida. Ele está sempre querendo bater, ele está sempre querendo matar. Naquela época era mais matar e roubar, que é essa parte aqui, que hoje ainda tem, infelizmente. Mas talvez você vive num meio onde não tem tanto essa parte da morte. Então quem que é o perverso onde não tem morte? É onde a morte está escondida. Jesus fala assim:
se você ira contra o seu irmão, você já está matando. Então tem muita gente querendo matar e saquear sem ser com uma pistola, sem ser com uma espada. Quem que é? Hoje é a geração do bloqueio, né? Eles bloqueiam e querem roubar aquilo que é da pessoa. O perverso é aquele que está sempre irado com alguém. Ah, pisou no meu calo, eu destruo mesmo. Não é você se sentir magoado, sentir raiva. É normal você sentir raiva. O problema é aquela pessoa vingativa. Aquela pessoa maldosa, que está sempre fazendo maldade com os outros. Jesus fala assim em Provérbios, através de Salomão. Vou explicar, eu vou falar muito de Jesus quando eu for falar da sabedoria, mas no capítulo 8 vocês vão entender. Salomão fala, não anda com essas pessoas, não deixa elas andar com você. Sai de perto delas. Então, o primeiro convite da sabedoria é quem está andando do seu lado, amigo? Ei, quem é seus amigos? Quem é as pessoas que você tem como estimado? Essa parte do relacionamento é tão forte, eu não sei se você sabe, os maiores milionários na Terra por metro quadrado, bilionários, milionários, os homens mais ricos estão no Vale do Silício. E a única coisa, os caras ficam doidos com eles e ficou estudando e vendo o que eles tinham de comum, o que um tinha que o outro não tinha, qual que era o ponto de comum deles. Sabe qual que foi o único ponto que eles achou de comum de todos eles? Eles mudaram muito de cidade. Eles tiveram que desapegar muito cedo, aprender a desapegar. Então o desapego é quase igual à riqueza, a uma mente próspera, a crescimento. E por que eu estou falando de desapego, falando de amigo? Você está com um amigo seu desde 2 anos, 3 anos de idade. Eu tenho amigo desde a minha infância, mas desapega disso. Vai criar novas amizades, vai sair para novos meios. Tem tanta amigo, tem tanta amizade, tem tanta conexão, tem tanto network. Se você abandonar essa pessoa, você não é mal não, é só o normal da vida. Tá bem? Não abandone o justo, mas cresça de tal forma que você alcance novos justos. E se a pessoa for má, mas é meu amigo, mas é isso, mano, desconecta. A primeira palavra da sabedoria é: sai do meio desse povo, sai de perto dessa gente. Essa gente que vive ganhando em cima da perca dos outros. Salomão fala aqui no 15 assim, ó: não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Gente que fala, repartiremos tudo que roubamos. Tem gente que vive o dia todo pensando e matutando forma de ganhar através de roubo, através de coisa errada. Não anda com essa gente. Sai de perto deles. E aí a gente vai para a segunda parte aqui, na segunda não, é a terceira parte do texto, que vai falar sobre a sabedoria. E olha o que fala: a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade, em todos os lugares onde o povo se reúne. A sabedoria está gritando alto. E ela diz o quê? Gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu corrijo. Eu darei bons conselhos para vocês e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram, não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando vocês estiverem em dificuldade, eu vou rir. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldade. Eu vou rir quando estiverem passando por sofrimento e aflições. Então ali vocês clamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre recusaram temer a Deus, que é o princípio da sabedoria. Não aceitaram meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu corrigi. Portanto, receberão o que merece. Ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria.
Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Presta atenção, mano, presta atenção. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. As empresas falem porque rejeitam a sabedoria. Os casamentos são destruídos porque rejeitam a sabedoria. Você não prospera em Portugal porque rejeita a sabedoria. Você continua no mesmo emprego, vivendo a mesma vida escassa porque rejeita a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos porque estão satisfeitos consigo mesmo. Você não está crescendo porque você está satisfeito da forma que está. Você não está prosperando porque do jeito que está, tá bom para você. Você está satisfeito. Você não está vivendo a plenitude do que Deus quer para sua vida porque você está satisfeito da onde você está. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está satisfeito com essa vidinha que você está vivendo. Deus não tem tanto poder assim na sua vida igual você acha. Porque se Deus fosse fazer a vontade dele na sua vida, eu te garanto que você não estava onde você está. Eu te garanto que você não estava no carro que você está andando. Eu te garanto, moço, eu te garanto que Deus estaria com você num lugar muito mais elevado que você está. Qual que é o problema então? O problema é que você não está temendo ao Senhor, amando Ele acima de tudo e se amando. E porque você não se ama, você está satisfeito com essa merda de vida que você está vivendo. Sendo que Deus está falando, ô filho, eu te amo tanto, eu queria te colocar entre os príncipes. Eu não sei se você sabe, mas lá em Salmos fala assim, os céus é os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos de Adão. Essa terra, Deus te criou e te colocou nela para você governar. E governar sobre todas as coisas. Deus não quer saber de coisa, moço. Deus governa sobre pessoas, sobre almas. E aí ele fez uma pessoa para ser igual a ele. E para ser igual a Deus tem que ter liberdade de governo. E aí ele não vai te dominar, ele quer que você domina. E aí você, como dominador, tem que falar, nossa, eu me amo tanto, velho, eu me amo tanto que eu vou deixar de ser forte. O seu problema não é que você é forte, o seu problema não é que você é fraco, o seu problema é que você é forte. E aí você acha que sabe tudo, esse é o papel do tolo, o tolo sabe tudo. O tolo, a gente acabou de ler aqui, ele não aceita ser repreendido. Deixa eu te falar. É impossível acontecer algo ruim na vida de uma pessoa sem que a sabedoria o alerte antes. É o que Salomão está falando aqui. Sabe o que é isso? A sabedoria você não vai ver igual está vendo agora. Hoje Deus está manifestando através de mim. Eu estou sendo um sinal na sua vida. Cuidado com quem que você está andando. Sai do meio dessa gente. Ou muda seu ciclo de amizade. Desapega dessa cidade que você vive. Desapega desse trabalho. Desapega desses amigos. Hoje você está ouvindo a sabedoria manifestando através da minha boca. Mas a sabedoria ela manifesta através de sinais. E talvez você nunca me viu, nunca me conheceu. Mas quando você chegou aqui nessa live, você sentiu algo no coração. Tem um sinal. Tem alguma coisa aqui nessa live. É um sinal. Em Provérbios 3 fala assim, o Senhor está à porta e bate. Aí fala, aquele que ouviu minha voz. Como assim ouvir minha voz, mano? Tá errada aquela frase, Apocalipse 3:20. Tá errada ali. Bater a porta tem que ser aquele que ouviu o batido da porta. Mas não, Jesus fala, aquele que ouviu minha voz. Porque o batido da porta é um sinal. É um carro que quebrou, você tá indo para um lugar, você ouve um assobio. Mano, você tá indo encontrar uma pessoa. Você vai fazer algo importante. Você sente um assobio no ouvido. Você sente um desconforto. Tá tudo bem na sua vida. Você entra no carro de uma pessoa, você sai, você sente dor de cabeça. Isso é sabedoria gritando no seu ouvido. Isso é sabedoria te dando sinal. Você olha hoje, ai, coitadinho do fulano, coitadinho nada, a sabedoria avisou ele aqui, ó. A sabedoria falou, sai de perto desses amigos drogados seu, você vai parar no meio da rua. Usou a mãe dele, filho, para com isso, para. Não deu ouvido à sabedoria, o que aconteceu? Mergulhou nas drogas, tá onde tá. Ah, coitadinho, desculpa amigo, não existe coitadinho na terra. Deixa eu te falar a frase mais forte que você vai ouvir hoje. Você tem a vida que você merece. Você tem o salário que você merece. Você tem a casa que você merece.
Tem uma imagem dentro de você, a palavra fala assim, que nós somos a luz e que ninguém pega a luz e coloca debaixo da mesa. Jesus não estava falando assim, uma alegoria, ele está falando que estava acontecendo. Ele olha para você e vê uma luz poderosa lá dentro. Um cara que é imagem e semelhança, que foi feito para governar, para dominar sobre todas as coisas. Só que tem uma mesa em cima de você. Essa mesa chama personagem. E esse personagem, ele tem um alto merecimento. E aí alguém instalou para você, você nunca vai ser milionário, você nunca vai ser rico, você nunca vai ter o carro que todo mundo quer, você nunca vai ter isso, você nunca vai ter aquilo. E você acredita, então você tem a vida que você merece. Ou, melhorando essa frase agora para você entender, você tem a vida que você acredita que merece. Tem um negócio dentro de você que chama crenças limitantes. Você não acredita que é capaz de pagar uma renda de 2.000 euros. Você não acredita que é capaz de pagar uma renda de 10.000 euros. Você não acredita que é merecedor de ter uma casa de 1 milhão. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ter mesmo. Você acredita nisso, então é isso que você vai ter. Você misturou com pessoas que acreditam nisso, é isso que você vai ter. Qual que é o convite da sabedoria? Sai de perto do tolo. Por que é sair de perto do tolo? Porque ela quer te levar para perto do sábio. E aí você tem uma vida, eu tô ganhando 1.000 euros em Portugal, 1.000 euros não dá pra nada. Aí você começa a andar perto de pessoa que ganha 10.000 num negócio. Você começa a andar perto de pessoa que faz negócio aí que dá 100.000 por mês. Um Instagram meu vende 280.000 euros por mês. Um Instagram. E não tem nem tanto seguidor assim, deve dar 9.000 e tal seguidores. Um Instagram. Aí você ouve e fala, como que alguém faz 280.000 no mês? Como que alguém acessa isso? Aí começa a gerar uma indignação dentro de você. Porque se alguém consegue, você também consegue! Você não é pior que eu, amigo! Qual que é a diferença? A diferença é que há alguns anos atrás, eu sempre buscando a sabedoria, sempre buscando ao Senhor, eu estava trabalhando num bendito de um carro TVD. Por acaso é esse carro aqui. Foi o primeiro carro que eu tive. Em Portugal foi o primeiro carro que eu comprei. Não tinha um dia que eu não botava a mão nesse volante aqui e não falava. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil fazer o que eu estava fazendo. Acordando de madrugada, 5 horas da manhã. Repousando tarde. Eu ia dormir 2 horas da manhã. Eu tinha que tirar cochilo à noite. É inútil porque o Senhor dá os seus amados enquanto eles dormem. Não tinha um dia que eu não estava aqui. Deus me dá sabedoria. Como é que é possível? Deus me dá sabedoria, muda a minha vida. E aí a sabedoria vem e vai te guiando. E você pode obedecer ou não. Eu não sou melhor que você. Eu só pedi coisa que você não está pedindo. E o problema é que você não está pedindo porque você acha que não é merecedor, cara. Então, primeiro, não existe coitadinho. Salomão já chega aqui no Provérbio 1 dando um chute no peito do cara. Amigo, vamos lá, não existe coitadinho nessa vida não. Existe tolo que não ama a sabedoria. Existe tolo que não ama a instrução. Amigo, se você der ouvido a esse livro aqui, sua vida vai ser transformada. Você vai receber instrução, você vai se tornar uma pessoa sábia. Ei, amigo, qual que é o princípio da sabedoria? Teme ao Senhor. Amigo, o que é temer o Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas e começar a se amar. O problema é que você é um bonzinho de merda que vive amando mais os outros do que a si mesmo. O cara vai lá e me empresta seu carro. Você empresta o carro. Toda vez que você fala sim para alguém, você está falando não para você, cabeção. Aí você empresta seu carro, acontece uma coisa com a sua mulher, você está sem carro. Você vive vivendo a vida para os outros e esquece de viver para você e para a sua família. Você está sendo um bonzinho, você está amando mais as pessoas do que você mesmo, por isso a vida não vai mudar mesmo. Salomão começa dando no peito do cara. Deixa de ser bonzinho, irmão, vai cuidar da sua vida, vai crescer esses filhos seus. Meia-noite, 11 horas da noite, hora de fazer seus filhos dormir, alguém te liga, precisa de ajuda. Você deixa o momento mais importante da sua vida para ir ajudar um bosta na rua que não dá conta de assumir o governo dele e deixa seu governo em casa. Estrutura sua casa primeiro, irmão. Cresce seus filhos primeiro, organiza sua casa para depois você ir ajudar os outros. Em caso de despressurização, coloque a máscara em você primeiro para depois pôr no seu filho, para depois pôr na sua esposa.
O problema é que você vive pegando a sua máscara e dando para os outros que nem te não soma nada na sua vida. É isso que Salomão está falando aqui. Se ama primeiro. Tá bom, eu vou me amar. Qual que é o primeiro conselho? Escuta seu pai, sua mãe, seu cônjuge, as pessoas que querem seu bem. O que eles vivem falando? Para de andar com esse fulano. Sai de perto desse cara. Esse cara não presta. Para de envolver com isso. A primeira coisa da sabedoria, sai de perto dessa gente porca, essa gente ruim. Até quando você vai ter dó de Saul se eu já o rejeitei, Samuel? Até quando você vai ter dó dessa pessoa? Nem Deus está fazendo, você vai fazer, rapaz? Abre o olho. Eu chamo isso de síndrome de Deus. Nem Deus está indo lá ajudar a pessoa, você vai ir. Você é Deus. Você está atrapalhando ainda a vida da pessoa. Ela precisa fazer igual o filho pródigo, bater a cabeça lá no chão, assim, ó. Para ela, o que eu tô fazendo da minha vida? Só que não, toda vez que ela vai bater a cabeça no chão, você tira o dinheiro de comprar a roupa dos meninos e vai lá ajudar o miserável. Deixa o tolo ser tolo até bater a cabeça no chão. Quando ele bater a cabeça no chão, ele tem duas opções. Ou ele fica deitado lá, ou ele dá um start e fala, vou mudar minha vida. Esse é o convite da sabedoria. Sai de perto dessa gente. Se isola. Vai atrás dos sábios. Não tem como você ir atrás dos sábios se você está vivendo misturado com os porcos. Segunda, última coisa, cada um tem a vida que merece. A sabedoria está te avisando. A sabedoria está falando com você de manhã, de tarde, de noite. Como é que a sabedoria fala, Thales? Sinal. Sinal, hoje aqui é um sinal, não é para você me ouvir não, é para você ouvir Provérbios, começa a escutar esse livro, começa a ler isso, se você não dá conta, vem aqui pro canal então, começa a ouvir. Ame a instrução, ame a palavra, se você se ama, você tem que crescer o quê? 86 bilhão de neurônios, cada neurônio fazendo 10 mil conexões e você não está usando, você não está crescendo isso. Então, se eu me amo, o que eu vou fazer? Crescer minha rede neural. Como é que cresce a rede neural? Estudando, procurando conhecimento. Tem uma parte aqui que fala assim, troca tudo que você tem, vende tudo que você tem e busca sabedoria. A sabedoria é conectar com pessoas que vai organizar essa rede neural. Então, a sabedoria fala. A sabedoria grita. Tiago vai falar, Tiago 2... Já não lembro o versículo, acho que é 2,7, fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá liberalmente. Deus não nega dar sabedoria. Deus ama dar sabedoria. Deus ama tanto dar sabedoria que Ele dá sem você pedir. A sabedoria está gritando. Salomão conhecia a sabedoria. Salomão pediu a sabedoria, Salomão desejou a sabedoria. E aí ele dava um rolê na praça, ele ia fazer a corridinha dele, igual eu estou fazendo agora, e ele olhava a sabedoria. Um tolo passando ali e pegando um jovem, e a sabedoria gritando pro jovem, ei, sai de perto desse cara. Amigo, não anda com esse cara não, esse cara vai te matar. Salomão olhava e via a sabedoria gritando. E o jovem fazia o quê? Sai pra lá. Qual que é o problema? O problema é que a sabedoria vinha na forma da mãe dele. O problema é que a sabedoria vinha na forma do amiguinho que não era tão inteligente. O problema é que a sabedoria vinha de uma forma que o cara não conseguia ver, que era um ser todo vestido de glória, dourado, vestido de ouro, era um ser poderoso. E aí ele vinha num mendigo. Ele vinha, a sabedoria vem de uma forma que você olha e fala, isso não é ninguém não, sai pra lá. Só que é a sabedoria gritando na sua vida. Hoje a sabedoria vem na forma desse cara feio aqui, esse cara assim mais ou menos, que cara estranho, mano, dentro de um carro falando. É o que tem pra hoje, amigo. É o que tem pra hoje, é eu. Ela tá gritando com você. O que a sabedoria tá gritando? Eu tenho o melhor. Eu tenho algo mais elevado. Eu te fiz imagem e semelhança. Eu te fiz para governar. Eu tô começando um propósito no meu canal do Instagram, que é justamente ascensão. É impossível você ascender sem estar bem grudado na sabedoria. É a sabedoria que te faz crescer. Assim como eu cresci em Portugal. Cheguei em Portugal como engenheiro ganhando 600 euros.
passei de 1.000 euros. Depois eu montei uma empresa de obra, comecei a ganhar mais de 10.000 euros. Ô tempo bom, mano. Ô tempo bom. Começou ali tudo crescer, as coisas dando certo. Sabe o que a sabedoria falou pra mim? Falou assim, para tudo e vai pro Brasil. Eu confesso que eu demorei, tá? Eu demorei 4 meses pra falar com a minha esposa o que a sabedoria falou comigo. Só que a sabedoria falou comigo assim, se você não me ouvir, você vai... Tudo que você tiver vai ser a conta de comer, beber e dormir. E aí imagina um cara em Portugal ganhando 15.000 euros, 20.000 euros e não sobrar 1 euro. Foi as primeiras semanas, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, no quarto mês foi ter alguma coisa errada. Aí eu lembrei da sabedoria falando comigo. Vai ser a conta de comer, beber e dormir. E aí eu fui... Contei para minha esposa e eu fui pro Brasil. Então deixa eu te contar o problema da sabedoria, tá? Vou te revelar que o grande problema da sabedoria é que ela vai falar coisas que você não quer ouvir. Dentro de você tem 3 seres: corpo, matéria, vibração e frequência. Alma, que é o seu sangue, que é o seu campo eletromagnético. E o seu espírito. No seu espírito não tem pecado, no seu espírito não tem erro. Deus só fala com o seu espírito, Deus não fala com sua alma e seu corpo. Através do seu espírito vem toda a revelação. A sabedoria fala com o seu espírito. O problema é que você está mais vinculado à alma. A alma, a sede dela é no coração, é onde você toma as decisões. E a sua alma vive olhando para baixo, para a barriga e para esse peru seu, para essa genitália sua. Você vive atrás de sexo e comida, sexo e comida. E aí quando vem uma voz do alto que vem baixinha, vem do espírito... Você fala, vai pro Brasil, mas aqui eu tenho dinheiro, eu tenho comida à vontade, tá bem? A sua alma vive ouvindo para baixo, em vez de ouvir para cima. Então, toda vez que a sabedoria fala, vem de cima para baixo. E é oposto ao que vem de baixo para cima. Eu vejo gente, falando, ai, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Deixa eu te falar uma coisa, uma experiência minha. Toda vez que Deus falou comigo, foi duro. Toda vez que eu entendi Deus falando comigo, eu posso chegar a falar que foi a pior coisa que eu já ouvi. Primeira vez que Deus falou comigo foi, vai pro TVDE. Imagina um engenheiro que estudou 4 anos, chegando para Deus e falar, qual curso que eu vou fazer? Gestão de obra? Qual curso que eu vou fazer? Que eu queria ir para Holanda. Deus falou, você vai pro TVDE. TVDE, Deus, calma lá. Aí depois Deus vem, tudo dando certo, vai pro Brasil. Achei que Deus ia falar, monta mais empresa, contrata mais gente. Deus fala, para tudo, vai pro Brasil. Depois eu vou voltar para Portugal. Fui pro Brasil sem data para voltar. Vou voltar para Portugal. E eu orando, Deus, deixa eu voltar. Deus, deixa eu voltar. Sem data para voltar. Deus me dá a data para voltar e fala, você pode voltar, só não vai para a mesma casa. Mano. Você tá aqui em Portugal, você que tá me ouvindo, você sabe como é que é achar casa aqui. Imagina você sair de uma casa que você tá pagando ali mixaria e Deus fala, você não pode voltar para essa, tem que pôr uma casa nova. Então você fica pedindo para ouvir a voz de Deus, atenção. Porque Deus vai falar independente se você pedir ou não. Primeiro ponto. Por que, Thales? Porque ele não pode pegar o controle da sua vida e virar. Mas ele pode ficar gritando e dando sinal do lado de fora. E é isso que ele faz. É isso que a gente viu aqui em Provérbios 1. A sabedoria está gritando. A sabedoria está em todos os lugares. A sabedoria fala com você o tempo todo. A sabedoria está fazendo você mudar de vida. Qual que é o problema? Ela está falando coisas que você não quer ouvir e você não está dando ouvido. Ela está falando para você ir para a direita, só que você quer muito ir para a esquerda. Ela está falando assim, para de andar com essa menina que você está namorando, vocês vão transar. E ela não é de Deus para sua vida, só que você quer muito transar com ela, todo dia você tá indo lá transar. A sabedoria tá falando com você, sai de perto desse amiguinho seu, porque ele tem muito dinheiro, só que ele tá te levando pro caminho errado, só que você quer estar muito com ele, porque ele tem videogame, ele tem mulher na casa dele, você pode ir lá e ficar com as menininhas, ele tem bebida à vontade. A sabedoria só fala coisa que a sua barriga e a sua genitália não quer ouvir. Esse é o problema da sabedoria. Você só quer dinheiro fácil e coisa fácil. É isso que a barriga quer. É isso que a genitália quer. Só que a sabedoria fala, eu tenho um caminho para você construir. Ele vai ser difícil sim, mas lá na frente vai valer a pena. Só que você não quer ouvir, você quer o corta-caminho. E lá no corta-caminho tá o diabo com os amigos dele te esperando para te roubar.
Então essa é a primeira mensagem. Assim começa Provérbios 1. Eu espero que não tenha te assustado muito, mas é daqui para subir o nível, irmão. É Salomão vindo com Hadouken no seu peito. Vão mudar de vida, vão ser homem. Deixa de ser menino. Menino é que vive atrás da vontade dos outros. Homem ama ao Senhor acima de tudo e se ama. Coloca sua esposa acima dessa mãe sua. Coloca sua esposa no lugar dela. Para de viver igual um menino, andando igual um cachorro com o rabo atrás das pernas para esses amigos seus. Você casou, a sua esposa é a principal coisa. Mulher, você casou, o seu marido é cabeça sobre você. Eu sei que talvez ele seja um menino, mas o seu papel é ajudar ele a se tornar um homem. Como? Falando na cabeça dele? Não! Orando para o Senhor fazer esse menino virar um homem. É assim que começa Provérbios. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Talvez você vai ver essa live e falar, esse cara é doido, você está rejeitando a sabedoria. Talvez Deus vai falar com você, talvez eu vou desligar aqui e vai vir outro sinal, você vai rejeitar ela. O tolo morre porque rejeita a sabedoria. As empresas falem porque rejeita a sabedoria. Você não sai dessa vida de miséria porque vive rejeitando a sabedoria. Você não cresce em Portugal porque rejeita a sabedoria. Você não muda, não transforma, não vai para outros países, não cresce, não viaja, não prospera com a sua família porque você rejeita a sabedoria. Porque se você ouvir a sabedoria, você vai ter um carro, 3 carros, 5 carros, 15 carros. Eu estou aqui na minha frente, uma fila de carro meu ali. Casa, eu tenho 3 casas em Portugal agora. Que é isso, Thales? É só o começo. Daqui uns dias eu vou ter helicóptero, vai ter avião, vai ter Ferrari, vai ter tudo. Você quer saber? Acompanha minha vida aí. Pode acompanhar, você vai ver se eu não dou conta de chegar lá. Por que você fala com tanta autoridade, tá? Porque Deus me fez reinante, Deus me fez para governar. Eu não comecei governando sobre os carros. Eu comecei governando, sabe aonde? Essa barriga minha que só quer comer. Eu comecei governando minha boca. Da minha boca eu começo agora a governar sobre as minhas ideologias. Da ideologia eu começo a governar sobre a minha casa. Da minha casa eu começo a governar sobre as empresas e as pessoas. Das empresas e pessoas você começa a governar sobre as coisas. É um caminho simples que eu não conhecia, mas que a sabedoria me apresentou. Por que a sabedoria me apresentou? Porque eu falava, o Senhor dá o pão aos seus amados enquanto dorme. É o Senhor quem edifica a casa, é o Senhor quem guarda a cidade. Salmo 127. Todo dia dirigindo esse bendito desse carro aqui, por acaso, eu estava aqui pedindo, Senhor, me dá sabedoria. E ele não rejeita dar sabedoria para ninguém. E assim nós terminamos esse Provérbios 1. Tamo junto! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus mude esse dia. Que hoje seja um dia, sabe do quê? De você frustrar pessoas. Tem pessoas aí que você precisa frustrar. Um monte de amigo tolo, inútil, que vive fazendo coisa errada, só que você tá com dó dele, você é bonzinho. E hoje o convite para você é frustra essas pessoas. Ele te chamou para ir para casa dele, vão beber e ver jogo. Não vai não, frustra eles. Ele te chamou para fumar, não vai não, mano. Começa a frustrar esse bando de sem vergonha que está atrapalhando sua vida. Esse é o convite da sabedoria para você, esse é o sinal de hoje. Ame a você mais do que essas pessoas. Ame você mais do que seus pais. Ame você mais do que seus filhos. Ame você mais do que seus cônjuges. Ame você primeiro. E busca a sabedoria e crescer. E o resto é resto. A sabedoria diz assim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É o amor próprio. Eu não sei se você sabe, mas você viu isso aí errado. É o amor próprio. Não tem como você estar no reino de Deus e na justiça de Deus se você não se ama. Por quê, Thales? Porque o primeiro mandamento, aliás, a lei resume isso. Jesus falou, toda a lei resume em uma frase. Ame o Senhor acima de todos e a você e ao próximo como a si mesmo. O que está oculto aí? O amor a si mesmo. Então tamo junto. Deus abençoe aí. Provérbios 1. Salomão com Hadouken no nosso peito. Vamos para cima.